Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, paz e graça, bom dia. Faz tempo que a gente não tem estudo aqui de manhã comigo, né? Deu tanto feriado por aí, outras coisas e viagens. Eu estava com saudades de voltar aqui, queria saber quem que ia estar aqui hoje, essa manhã, para a gente estar ouvindo nessa manhã tão bonita de dezembro. E eu estava orando sobre esta manhã. Eu falei, eu vou parar aquelas sequências que eu estava dando, porque agora entra aquele período de um pouco de férias, e fiquei pensando num tema, e tem um amigo que trabalha comigo lá de São Paulo, que é um teopsicoterapeuta, e ele montou alguma coisa, e eu falei, passa para mim, e eu comecei a trabalhar junto com ele, e nós montamos uma coisa bem legal. Eu estava estudando esse tema, o Espírito Santo tem trabalhado muito no meu coração essa palavra, na casa do oleiro. Eu quero que você observe no capítulo 18 de Jeremias, para você entender por onde nós vamos caminhar. Eu creio que esse estudo será algo revolucionário na sua vida. E se não for na sua, eu quero dizer que já foi na minha. E Deus está trabalhando muito isso de uma forma muito profunda. E eu quero, nesta manhã, mais uma vez, me colocar diante do Espírito Santo, para Ele trabalhar esta ideia. Quando Deus disse ao profeta Jeremias, no capítulo 18, dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Deus está querendo que a gente ouça as palavras na casa do oleiro. E na casa do oleiro, Deus começou a fazer algumas perguntas a Jeremias. E essas perguntas foram transformadoras. E a minha ideia hoje é que nós trabalhamos nisso. Por isso que a minha palavra hoje é que nós temos que entrar na nossa interioridade mais profunda. Pedir que o Espírito Santo faça uma sondagem dentro de mim e você, dentro de nós, uma sondagem, e não faça apenas uma sondagem, mas faça uma reedição teoterapêutica em nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. Em outras palavras, o que eu estou propondo para vocês é que nós entendamos que o Espírito de Deus quer fazer uma reedição de nós. E quando nós terminamos o ano, e vamos começar o nosso novo ano, temos que saber se nós somos uma reedição melhorada, atualizada do Espírito Santo. Uma coisa que eu sempre gosto, quando eu volto para um curso que eu dou nas férias, de teopsicoterapia, a última vez eu disse, eu estou 300 vezes melhor do que da última vez. Porque eu quero ser melhorado cada ano, pelo menos umas 300 vezes. O que eu quero dizer a você é que, quando eu pergunto como vai você, eu quero perguntar se você tem sido reeditado por Deus. Tem sido examinado, sondado, e Deus tem feito uma atualização segundo o seu projeto original, segundo o seu projeto criador. O grande problema meu e seu, que eu vejo muitas vezes, eu tenho feito muitas palestras nas igrejas sobre isso, é que nós esperamos ficar doente para depois procurar Deus, né? Por que a gente não vive já na bênção da saúde de Deus cada dia? A gente primeiro precisa ter problema para depois dizer, Deus resolve meus problemas. Por que a gente não anda já no caminho da bênção e da vitória? Quanta gente está procurando vitória quando podia viver na vitória. Tanta gente procurando vida quando podia viver na vida. Quanta gente procurando paz quando podia viver na paz. Eu aprendi que melhor do que procurar a bênção é viver na bênção. E viver na bênção é viver em Deus, é viver na vitória de Deus, na paz de Deus, viver na realidade de Cristo. Isso significa que nós precisamos viver na casa do oleiro. Ele precisa estar trabalhando a gente como vaso permanentemente. Ele precisa tocar a sua mão em nossa mente e nos libertar de todos os ganchos mentais e psicológicos que estão atrapalhando a nossa mente, que estão atrapalhando as nossas emoções, que estão atrapalhando o nosso corpo, que está atrapalhando a nossa vontade.
Nós temos que alinhar a nossa vida. Então, a minha proposta com vocês hoje é que nós façamos dessa aula desta manhã uma casa do oleiro. E enquanto estou falando, que o Espírito de Deus esteja trabalhando você. A Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. E os livrou de tudo aquilo que lhes era mortal. Deixa o Espírito Santo trabalhar você. Tocar a sua mente, tocar a sua vida. E vamos terminar este ano melhor. Reeditados pelo Espírito Santo. Então a ideia é na casa do oleiro. Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha voz. Né? Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E aqui hoje eu estou vendo a roda do oleiro, ele fazendo a roda rodar, né? Ali. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus quer dar um novo começo. Eu gosto muito dessa expressão que diz, tornou a fazer dele outro vaso. Olha que a palavra, outro vaso, significa Deus pode começar de novo. Tem gente que chega para mim e diz assim, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer, você que sempre tem jeito, porque Deus pode começar de novo. Ele pode fazer outro vaso. Esse vaso não deu certo, mas ele pode fazer outro vaso. Esse outro vaso significa que ele pega você do jeito que você é, de barro mesmo, e dá um novo começo. É triste ver como tem jovens, que eu já atendi muitos jovens, que parece que eles acham que a vida já terminou. Porque eles não compreendem que na mão do oleiro, o novo pode começar de novo. Mas o vaso é de barro, gente, sempre será de barro. Você pode ter 90 anos, igual Moisés, ele tem 90 anos, mas o vaso continua de barro. E o bom é que Deus sempre pode começar de novo. Eu gosto de pensar em Abraão. Abraão começa de novo aos 100 anos. Deus fala com ele aos 75, mas começa de novo aos 75, vai trabalhando e com 100, vamos começar outra vez. Deus sempre tem algo novo. Deus é o Deus do novum. Deus é o Deus da novidade. Deus é o Deus que faz outra vez. Quando eu olho para a Bíblia e vejo isso, eu fico impressionado. Como o vaso na mão do oleiro fazia, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Segundo lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então é isso que eu quero que você observe nessa palavra. Eu quero dizer que nós precisamos orar, porque quando estamos orando, Deus está movendo sua mão, o seu poder na sua vida. Eu acho que esse pensamento vai firmar bem em você. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. Então nós somos o povo que trabalha com a mão de Deus. O oleiro tem a sua mão operando e trabalhando. Por isso que vocês têm que orar para que Deus coloque toda a sua família na mão de Deus. Na mão de Deus é na mão do oleiro. Quando você está orando, quando oramos, movemos as mãos daquele que move o mundo. Então ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pela sua família, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Não pare de orar. Coloque-os na casa do oleiro. Coloque-os na roda do oleiro, deixa rodar. Pare de reclamar, pare de criticar. Diga, Senhor, continue trabalhando. Você não sabe o que Deus está fazendo. Ele é o oleiro, não é você. Você não pode moldar, mas Deus pode. Você não pode mudar, mas Deus pode. Você não pode mudar seus filhos, seu marido, sua esposa, seus parentes, mas Deus pode. Ele é o oleiro. Quando nós oramos, nós movemos as mãos daquele que move o mundo. Deu para entender a lógica disso? É muito simples, a gente muitas vezes quer complicar, o Evangelho é simples, é graça, é realidade, é vitória.
é presente. Então, nós queremos deixar muito claro isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Estamos prontos para dar um passo em direção a isso? Agora, olha o que Deus diz lá em Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Olha que pergunta. Vocês acham que eu não posso fazer da sua vida o que fez o oleiro? O que ele está dizendo? Ele começou de novo. Se quebrou, e ele fez outro vaso. E Deus está perguntando, e eu não posso fazer isso com você? Eu não posso fazer isso com Israel? Eu não posso fazer isso com um país? Você acha que eu não posso? Está na minha mão ou não? Então, quando Deus diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Aí onde você está, ó casa de Israel, coloca a tua família. Coloca o teu nome. Não poderei eu fazer? E aí você diz, sim, Senhor. Então faça, Pai. Muda a minha vida, muda a minha família, muda o meu lar, muda o meu país, muda a minha cidade, Senhor. O Senhor é. Não poderei eu fazer? Deus está perguntando. E aí ele diz, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu quero ser um barro. Vou continuar um barro, mas eu quero ser um barro nas mãos do oleiro. E Deus diz, eu sou o oleiro, você é o barro. E Deus diz, eu posso ou não posso fazer? Veja que eu e você temos uma chance maravilhosa. O segredo é ser um barro, mas um segredo maior é ser um barro nas mãos certas. E aí eu posso colocar toda a minha vida. Eu nunca pude imaginar que o Espírito Santo me levasse nesse último domingo, essa é a última escola dominical do ano. Que Deus quer fazer algo revolucionário em nós nessa manhã. Eu quero dizer a você que veio aqui esta manhã, o Espírito Santo está presente para curar você de uma forma especial. Essa não é mais uma escola. Isso é um encontro do oleiro com o barro. O oleiro resolveu encontrar você nesta manhã e dizer, vamos trabalhar. E eu estou pedindo ao Espírito Santo que esta manhã se torne a casa do oleiro aqui. Estão prontos ou não? Eu já estou sentindo a roda rodando. O Senhor continue mexendo a minha mente, minhas emoções, minha vontade. Venha o teu Espírito, Pai, e cura-nos de nós mesmos. E você vai dizendo, Senhor, começa a colocar agora a minha família em tuas mãos. Começa a colocar as vidas em tuas mãos. E o Senhor vai trabalhando nossa mente, nossa vida, nosso coração, nossa vontade, nossa existência. E eu sinto no meu espírito muito forte que esta é a maior mensagem que o Espírito Santo quer dar para nós nesses dias. O Espírito Santo tem me inquietado com isso. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. E é interessante que eu fui despertado por isso, por um livro que eu acabei de lançar, um livro, eu não consegui trazer hoje de manhã aqui, que é Mentoria aos meus alunos. E um dos capítulos é Na Casa do Oleiro. Eu comecei a ler e Deus começou a falar comigo no livro que eu estava lendo, que eu tinha escrito. E é como se o Espírito Santo falasse assim, agora você vai pregar isso de novo, mas de outro jeito para a igreja. E aí falou, puxa vida, mas quem está precisando dessa roda do oleiro sou eu mesmo. E aí Deus começou a trabalhar muito forte com essa mensagem que eu tinha escrito para os outros e eu estava sendo atingido por essa palavra, na casa do oleiro. Na casa do oleiro. É uma mentoria do Espírito. Assim sois vós na minha mão. Grave essa expressão. Assim sois vós na minha mão. Quando oramos, nós movemos as mãos daquele que move o mundo, daquele que move a história. Pense comigo o seguinte, o teu terapêutico
do Deus triuno, do triuno Deus. Imagine você na casa do oleiro, e a Bíblia diz que é um trabalho sobre rodas. Agora imagine você, eu estou falando de um Deus que é Pai, que é Filho, que é o Espírito Santo. Eu só dei uma inversão ali para dar aquilo que a Bíblia coloca, moldando a mente. A Bíblia diz que nós temos que pensar com a mente de Cristo. Paulo diz, vós, porém, tendes a mente de Cristo. Então, nós precisamos moldar a nossa mente com a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo, escreveu Paulo. Eu estou na casa do oleiro, o que eu preciso é que a minha mente seja mudada, seja reformatada, seja moldada. Vamos usar a palavra, quando eu estou usando a expressão oleiro, moldada com a mente de Cristo. E muitas vezes a nossa mente é uma mente negativa. Vocês acham que a mente de Cristo é negativa? Muitas vezes a nossa mente ela é crítica, a mente de Cristo é crítica. Nós achamos que a nossa mente vai ficar murmurante. Você acha que a mente de Cristo é murmurante? Então, espera um pouco, está na hora de nós mudarmos a nossa mente, da minha mente de Cristo. Eu preciso pensar conforme Cristo pensa, eu preciso ter uma mente celestial, eu preciso ter uma mente ligada ao coração do Pai. Jesus muda a minha mente, muda a minha estrutura mental. Às vezes eu tenho uma estrutura mental viciada erradamente. Veja, eu já estou ali, olhando a mão do oleiro, trabalhando minha mente. As emoções, eu sempre ligo, num trabalho teoterapêutico, que as emoções têm que estar ligadas ao Espírito Santo. A Bíblia diz que temos que ter o fruto do Espírito. Então o Espírito Santo pode trabalhar nossas emoções. Todas as nossas emoções têm que estar ligadas ao fruto do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Senhor, como que faz para que o Espírito Santo me dê o teu humor, a tua alegria, Senhor? O Espírito Santo pode moldar e moldar as nossas emoções. No território das emoções, onde estão os maiores lixos humanos. Eu gosto muito de uma expressão do Dr. Augusto Cury, o psiquiatra famoso aí brasileiro. Ele dizia sempre isso, que nós precisamos aprender a não envelhecer no único lugar que é possível não envelhecer, no território das emoções. E quando eu vou para a Bíblia, eu descubro que o Espírito Santo, ele renova. É ele que faz a gente renovar forças e subir com asas como águias. Onde é isto? No território das emoções. Ele renova a nossa força como a da águia. Quem faz isso? O Espírito Santo. O salmista diz que o Espírito Santo todos os dias renova os céus e a terra. Você imagina o que ele faz então em nosso espírito, em nossas emoções. Ele renova, ele faz você diferente. Ele molda você. É o Espírito Santo que trabalha isso. Por isso que a igreja, o povo de Deus, precisa aprender em crescer em intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo renova. O Espírito Santo não deixa você ser chato. O Espírito Santo te renova plenamente. Fizeram uma pesquisa mundial, um grupo liderado por Richard Barrett, que foi um dos diretores do Banco Mundial, está fazendo uma pesquisa sobre a questão das empresas mundiais, para renovar todas as empresas no mundo, baseada em valores. Eu estou com a última pesquisa que eles fizeram com mais de 5 milhões de pessoas, para descobrir qual é o primeiro maior valor da humanidade, o segundo maior valor e o terceiro maior valor. Fiquei impressionado com esses três. Eles fizeram 10, eu não lembro os 10 aqui, mas eu lembro os 3 primeiros. Primeiro, a família. O maior valor da humanidade é a família. Deu a pesquisa. Segundo, honestidade.
É bom você saber disso. Só não conta isso para os políticos, tá? Terceiro, humor. Isso me chamou muita atenção. Humor. Eu disse, yes, isso é legal. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá humor, que nos dá bom humor. Nós precisamos de uma igreja que cresça em humor. Quero dizer uma coisa, esse negócio de ser chato é coisa de religioso sem o Espírito Santo. Não, primeiro, família. Segundo, honestidade. Terceiro, humor. Bom humor. Interessante isso, né? Quando eu vou para o Espírito, isso é emoção, né? Isso mostra que a ação do Espírito Santo tem que mudar isso. Então, uma coisa que você tem que pedir quando você fala, eu sou mal-humorado. Não, você é uma pessoa sem o Espírito Santo. Você precisa do humor do Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar você à alegria. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Só faltou dizer, é bom humor do Espírito Santo. Acordei com mau humor. Acorda cheio do Espírito Santo, que é bem melhor. Por isso que tem gente que diz assim, olha, eu não estou me aguentando. E o gozado é que ele quer que os outros aguentem ele. Quer dizer, ele está precisando ser curado dele mesmo. Ele não consegue nem olhar para o espelho direito. Até o espelho tem problema com ele. Senhor, muda o meu humor. Dá-me o humor do teu espírito. Cura as minhas emoções. De novo a roda do oleiro. O que é que está produzindo esses ganchos de amargura? Tem gente que tem uns ganchos de amargura dentro, né? Aquilo marca. A doutora Devaneira, que uma vez você me ensinou um negócio muito interessante, que se a pessoa tiver com gancho assim, lembra disso? Você joga as argolas, né? E vai prendendo nos ganchos, né? Isso que você falou, você usa isso na terapia, né? Então, vai segurando, a pessoa está cheia de peso, porque qualquer coisa que fala, engancha. Qualquer coisa engancha. Então, a pessoa chega lá no consultório, não está conseguindo nem andar direito, de tanto peso que está. Eu achei incrível essa metáfora, porque é isso mesmo que eu estou tentando explicar aqui, né? E a pessoa cheia de ganchos emocionais. Então, qualquer coisa, tem gente que passa assim, você não cumprimenta, ele já enganchou o negócio, ó. Ele deve não gostar mais de mim, não olha mais para mim e tal, e já cria um universo, um inferno vem inteiro em cima da pessoa. Porque muitas vezes você está com pressa, passa, nem olhou a pessoa, né? E se é o pastor que faz isso, então aí o tamanho da argola, o cara chega arcado em casa. Como é complicado isso, as pessoas cheias de gancho, qualquer probleminha, é um negócio, tipo, sabe aquele crente Jonas lá? Jonas lá na Bíblia é um negócio. Deus fala assim, você vai para Nínive, já começou com nhen. Chegou lá, pregou, Deus abençoou, ele nhen. Aí, toda hora, enganchava qualquer coisa no sujeito. No final, Deus tem que dar uma aula para ele, com aquela história lá que fez a sombra e matou, e ele já reclamou, toda hora reclamando. Né? Porque qualquer coisa começa a ter problema até com Deus, já pensou? Reclama até com Deus. Isso é um problema emocional, nós temos que ser libertos desses ganchos interiores. Interessante que o psicólogo que trabalha isso é Carl Gustav Jung. Ele disse que o maior problema humano são as nossas sombras. Mas eu li um livro dele que ele lá no meio diz assim, mas o maior problema não são as sombras, são os ganchos que temos dentro de nós. Não é qualquer um falando, Jung falando isso, são os ganchos emocionais. Eu falei, eu sei uma saída para isso, o poderoso Espírito Santo, trabalhando as nossas emoções. Então, eu queria que você colocasse na roda do oleiro, porque aí está o seu maior problema. As minhas emoções, tira todos esses ganchos. Tem ganchinho lá escondidinho, tá? Que prende, amargura. Tem gente que passa a vida amargurado. Tem gente que está envelhecendo antes da hora porque tem que ficar sustentando a amargura. Dá um trabalho sustentar a amargura. Amargura
adoece. A Bíblia diz que a tristeza do espírito faz secar os ossos. A alegria do coração aformoseia o rosto. A alegria do coração faz bem para o rosto, aformoseia o rosto, melhora o rosto. A alegria do coração, que é obra do Espírito Santo, produz a estética de Deus. A estética de fora move pela estética de dentro. Mas a tristeza do espírito faz secar os ossos. Se faz secar osso, você imaginou a cara. Se até o osso secou, a cara já secou faz muito tempo. Aí vira aquilo que eu chamo de cara de maracujá de gaveta. Qual a solução? O Espírito de Deus, curando as nossas emoções. Peço que o Espírito Santo vá trabalhando agora. Senhor, me coloca na roda do oleiro. Coloca a tua mão, Senhor. Molda minhas emoções. Vai tirando o que for possível. Esse é o teu terapêutico do Espírito. É Deus curando a sua mente. Deus curando suas emoções. Suas emoções. Não importa onde começou. Vai curando. Eu posso não fazer isso na sua vida? Deus está perguntando. Pode, Senhor. O Senhor é o oleiro, eu sou o vaso. E eu termino com a terceira, vontade. A vontade do Pai. A vontade do Pai. Nossa vontade é um centro de problema. E nós precisamos pedir que Deus trabalhe a nossa vontade segundo a vontade do Pai. Jesus disse, quando orar, peça assim, Senhor, faça a tua vontade na terra, como ela é no céu. Agora, seja mais específico. Senhor, faça a tua vontade na minha família, como ela é no céu. A tua vontade para a minha família, realize. Viu? Você ficou no mais específico. Fala, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, como ela é no céu. Faça a tua vontade na minha vontade. Muda a minha vontade, alinha a minha vontade, alinha. Eu gosto dessa expressão, alinha a minha vontade com a tua vontade. Alinha a minha vontade com a tua vontade. Alinha a minha vontade com a tua vontade. Alinha, Senhor, a minha vontade com a tua vontade. Deus vai trabalhando a nossa vontade. Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Lembra que ele falou isso para os discípulos, quando encontrou a mulher samaritana? Ele estava dizendo, eu tenho uma comida para comer. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu me alimento da vontade do Pai. Muitas vezes você está raquítico espiritualmente porque não está comendo a comida. Qual a comida? A vontade do Pai. Se você cada dia comesse uma porção dessa vontade do Pai, dizendo, Deus, muda a minha vida cada dia, cada momento, cada instante, você vai ficar forte. A vontade de Deus me fortalece. Eu tenho uma comida para comer que me fortalece, a vontade do Pai. E o segredo da vida, olha o que a Bíblia diz, porque a gente precisa compreender a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Se você disser, eu não gosto da vontade de Deus, é que você não comeu ainda, porque você come, ela é agradável. Está na Bíblia que é agradável. O problema é que as pessoas estão confundindo a vontade de Deus e fica comendo, muitas vezes, pacote de religião, entendeu? Aí complica, aí é duro engolir. Mas quando você fala assim, a vontade do Pai, ela é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Uau! Você come disso. Uau! Eu quero mais. É agradável. Uau! É perfeita. Uau! É boa. Que coisa boa. Senhor, alinha a minha vida com a tua vontade. Muda a minha vontade com a tua vontade. A tua vontade na minha vida. A tua vontade em mim. A tua vontade, Senhor. Na roda do oleiro, nossa vontade sendo formatada com a vontade do Pai. Viram a trindade aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na roda do Deus triuno. Só que não precisaria falar mais nada. Mas eu acho que você teria entendido tudo o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, na casa do oleiro, nesta manhã. Que o Espírito Santo trabalhe com mais profundidade em nós. E
quem vai fazer tudo isso em nós é o Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você alguns textos para fundamentar isso. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Quando você vai para a carta aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 2, é muito impressionante como a palavra vem ao nosso espírito, porque ele está falando que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, e diz que Ele é o crucificado, Senhor da glória. Olha só, Jesus é o Senhor da glória. E que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, isso está no versículo 9. Olha, eu vou ler de novo, não vai aparecer ali, só para você gravar bem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, nunca foi dito no planeta Terra, nunca foi visto, nunca foi ouvido no planeta Terra o que Deus preparou para você. Deus é surpreendente para você. E sabe o que a Bíblia diz? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O que significa perscruta? Sonda. Perscruta, examina. Perscruta, investiga. Até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Então, você tem o seu Espírito sabe tudo sobre você. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo conhece todas as realidades de Deus, e o Espírito Santo vem habitar no seu Espírito, e faz uma conexão entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. Ó, que coisa incrível! Ele pode trazer todas as revelações profundas de Deus para você. Por isso que a Bíblia diz, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca chegou ao coração humano o que Deus preparou para você. Mas o Espírito Santo pode mostrar a você o que Deus vai fazer na sua vida, está fazendo na sua vida. Agora você imagina com tudo isso, e você com um ganchinho e só preocupado com um ganchinho. Eu fui na igreja hoje, deu um probleminha lá. Falei com a família, outro probleminha lá. Tudo enganchando. E você perde essa riqueza. E fica com os ganchos de nhenhenhen para tudo quanto é lado. Não dá, gente. A vida é curta demais. Vou repetir uma coisa que eu sempre digo. A vida é curta demais para você perder tempo com aquilo que não vale a pena. Deu para entender? A vida é curta demais para você não mergulhar mais nos insondáveis tesouros que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O amor de Deus em nós é a melhor coisa da vida. Então, quando eu olho para isso, eu digo assim também. Eu dei a ênfase para vocês entenderem, assim também. Você tem que viver nesse assim também, que as grandes verdades são descobertas em Deus. Uma outra tradução da linguagem de hoje fica mais claro ainda. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Então nós precisamos agora pedir que o Senhor trabalhe bem profundo dentro de nós. E veja mais, assim também, do mesmo modo como o Espírito Santo examina as profundezas de Deus, assim também é o entendimento
do modo de agir semelhante. Assim também é o entendimento do modo de agir semelhante. Assim também, quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Para ficar bem claro para vocês assim também. Quer dizer, é o Espírito de Deus que trabalha, que conhece toda a verdade de Deus, e o nosso Espírito que trabalha e conhece toda a verdade de nós. E o Espírito de Deus trabalha em nós. Quando você pergunta quem somos nós, pela Bíblia você vai descobrir que somos uma totalidade. Eu não gosto de dizer, nós somos um espírito, que temos uma alma e um corpo. Não, nós somos uma totalidade. Teologicamente, o correto é dizer, nós somos uma totalidade. E como nós somos uma totalidade, pode ser dito que nós somos um espírito, que temos uma alma, e essa alma tem a mente, que é a psique, as emoções e a vontade, e nós habitamos num corpo. Por isso que eu digo que nós precisamos de um corpo ativo, nós precisamos de uma mente desperta, e nós precisamos de um espírito radiante. O que eu tenho notado é que as pessoas têm vivido o oposto dessas três coisas. Tem um corpo passivo, tem uma mente mórbida e o espírito apagado. Não dá. Aí não vai viver bem mesmo, você não foi criado para isso. Você foi criado para ter um espírito radiante. Para você ter um espírito radiante, você precisa ir para a roda do oleiro. Precisa ser trabalhado na mente, na vontade, nas emoções. Porque Deus tem que trabalhar você e reeditar você permanentemente. Jesus disse, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz, siga-me. Então nós precisamos de ter um espírito radiante, nós precisamos ter uma mente desperta, a mente de Cristo. Nós precisamos pedir que Deus ative todos os potenciais da nossa mente, para honrá-lo, para glorificá-lo, para que a nossa mente não fique travada nos pecados, na má emoção ou no negativismo. Nós precisamos pedir que Deus nos liberte de todo o complexo de inferioridade que o diabo tentou amarrar a nossa mente, para nós termos a mente de Deus, a mente de Cristo, a mente do céu. E nós precisamos também ter um corpo ativo, um corpo abençoado. Esse corpo também nós vamos fazer o máximo possível, né, para ele ser ativo. Né. Por isso que eu digo que você tem que também fazer exercícios físicos, fazer caminhada. Espiritualidade tem a ver com a totalidade do ser. Todo o seu corpo tem que glorificar a Deus. A Bíblia diz que o corpo, a mente e o espírito, e nossas emoções, nosso psiquismo, todo o nosso ser deve adorar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E está lá, com força. Força é corpo também. A sua vida inteira tem que ser ativa para a glória e para a honra de Deus. Coloque sua vida em Deus. Senhor, cura minha mente, cura o meu corpo, cura minhas emoções, cura o meu espírito. Que o teu espírito me envolva na totalidade do meu ser. Isto é uma totalidade. Todas as áreas da vida em nós precisa glorificar a Deus. Quando eu vou mais fundo para a interioridade, nosso espírito é nossa identidade. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, quando fala o primeiro espírito aí, é o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, né, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa realidade do Espírito de Deus que conhece todas as verdades de Deus, né, o nosso espírito conhece a nossa verdade. O Espírito Santo, ele vem ao nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Gente, essa é a maior verdade que você pode viver na terra. Não estou falando de você ter uma mentalidade cristã, uma mentalidade positiva, pensamento positivo, nada disso. Eu estou falando de algo muito mais profundo. O Espírito Santo testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sempre gosto de contar essa experiência, porque ela é salutar para mim. Eu me lembro quando eu fazia curso de filosofia na universidade, e meus amigos eram muito revolucionários naquela época. Eu estava, você imagina o que era fazer um curso de filosofia em 1974, em São Paulo, e na mesma época,
Logo depois eu estava fazendo psicanálise, e naquela época também a psicanálise era um negócio assim, queriam fazer um negócio totalmente, era uma faculdade de psicanálise totalmente incrédula, pelo menos para um grupo lá. Eu sei que tem uma hora que desaparecia da minha cabeça tudo. Tudo que era a construção da fé desaparecia. É como se não sobrasse nada. Lembro que eu estou em 74, ser cristão é muito difícil, ser crente é a coisa mais tonta que existe no planeta nessa época. Você, quando dizia assim, eu sou protestante, qualquer coisa, você era zombado na classe, a turma ria de você, na década de 60 e 70. Hoje parece que virou moda, mas lá era muito difícil. E numa universidade isso aí era mais complicado ainda. E ainda falar que eu estava estudando teologia, aí era um sarro geral. Você já imagina isso numa universidade de filosofia, numa faculdade de psicanálise. Eu estou ali, e quando não sobrava nada, uma voz no meu espírito dizia, você é filho de Deus. Explodia no meu espírito e a minha mente mudava. Gente, isso é uma verdade que eu vivi. O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou o filho de Deus. Não havia nenhum ateísmo que conseguia chegar nem perto do meu dedão do pé, por causa disso aqui. Isso é verdade. Daí saíam ou não ficavam? Mas nessa época era difícil. Era muito difícil ser um crente ser crente nos ambientes, né? Quem viveu isso, e quando perguntava a religião, aí era uma zombaria, era muito difícil, era um bullying permanente. Né? Mas eu vivi muito isso. Mas o que eu quero dar ênfase é mais na universidade, para vocês verem o que significa isso. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Entende isso? Isso é verdade, isso é um fato, isso é uma coisa gloriosa. Nosso Espírito recebe uma ordem direta do Espírito de Deus. Isso é identidade. Isso aqui é o começo da cura. Por isso que, a partir disso, eu coloco mais um ponto. A voz versus as vozes. Né? Tem um autor que eu admirei muito, parece que ele está vivo ainda, chama-se Heather Cox. Ele escreveu um livro que me chamou muito a atenção. Ele é professor de teologia da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. O nome do livro é Que a Serpente Não Decida por Nós. Só o nome do livro parece que já não precisa nem ler o livro. O livro todo é sobre isso, que nós estamos vivendo numa sociedade que quem está decidindo é a serpente. O mundo vive nessa realidade da serpente decidindo. Mas ele diz que a serpente não decida por nós. Né? E essa é uma voz, né? A voz da serpente. Não vou dar ênfase na voz da serpente não, porque ela, todo mundo já é doutor, já sabe como que ela funciona. O que nós vamos descobrir é as outras vozes, né? A voz do corpo, os sentidos, a voz da alma, a razão, os sentimentos. Aí eu incluí aí os sabotadores. Dentro da nossa alma nós temos muitas sabotagens, muita negativismos, muitos complexos. São as sabotagens internas. Tem gente que ouve mais os sabotadores do que a voz da razão. Tem muita gente que ouve muito mais claro os sabotadores do que a voz do sábio interior. Né? A Bíblia também fala da voz do Espírito, que é a voz da consciência, mas também eu quero colocar a voz, que é a voz do Espírito Santo, que é o Espírito Santo testificando no nosso espírito, que é o Espírito Santo falando com você. E esse é o sábio dos sábios falando para o nosso sábio interior. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo esteja curando, transformando, mudando a gente. E aí que a Bíblia fala que nós temos que ter esse testemunho do Espírito Santo dentro de nós.
De que modo Deus se comunica conosco? Pelo testemunho do Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Eu gosto muito desse texto de Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então você tem uma lâmpada dentro de você. E vasculha cada um do seu ser. É um farol que o Senhor colocou para revelar os pensamentos e as emoções. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós temos que dizer, Senhor, acenda essa lâmpada para que eu veja o que eu não estou vendo, no meu próprio espírito, para que eu conheça a mim mesmo. Para que eu me liberte de tudo aquilo que são os ganchos da vida e os problemas da vida, e eu possa descobrir, Senhor, pelo Teu Espírito, que eu chamo isso dos insights de Deus dentro de nós, que a luz de Deus brilha dentro de você. A Bíblia diz isso, né? E de que modo Deus se comunica conosco? Ele nos dá certezas das realidades interiores do ser humano. Como Ele faz isso? Ele faz isso pelo Espírito Santo. Então nós temos que aprender como igreja, como povo de Deus, a crescer numa intimidade maior com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que ter amizade profunda com o Espírito Santo. Paulo diz isso, a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e a amizade profunda com o Espírito Santo seja com todos vós. Quando a Bíblia fala comunhão, a gente fica ouvindo essa palavra, comunhão não mexe muito. Você vai no original grego, comunhão significa amizade profunda. Amizade profunda. Então, eu tenho que ter amizade profunda com o Espírito Santo. Agora, você nunca conversou com ele, diz que tem amizade profunda? Passa a semana toda sem falar com ele? Que amizade profunda é essa? Quando você tem amizade profunda com alguém, você fica com o WhatsApp o dia inteiro falando. Então, nós temos que ter um WhatsApp com o Espírito Santo permanentemente. O Espírito Santo move a minha vida, toca o meu espírito, toca a minha mente, toca meu ser. Amizade profunda. É isso que Ele faz pelo Espírito Santo. De que modo Deus se comunica conosco? Porque o qual dos homens sabe? O testemunho do Espírito Santo é um saber intuitivo, uma percepção inequívoca do íntimo do ser humano. Eu coloquei aqui, são os insights. Aqui tem que colocar em plural, insights do Espírito de Deus em nós. Você começa a perceber as grandes verdades de Deus. E esse é um jeito de Deus trabalhar na nossa interioridade. E é isso que é maravilhoso. De que modo Deus comunica conosco? Pela voz da consciência. Romanos 9:1 diz, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Veja, uma consciência ligada ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele convence, ele não discute, ele convence. Então é nessa intimidade com o Espírito Santo que Deus usa a nossa consciência para que ela seja purificada em Deus. Ela é suave, aveludada, mansa, mas carregada de autoridade. É a voz do Espírito trabalhando em nós. A gente precisa compreender sempre algo, que o Espírito Santo nunca acusa, ele convence. O diabo sempre acusa. Tem gente que fica, quando o diabo acusa, ele fica brigando com o diabo. Esquece do diabo. O diabo não passa de um querubim desempregado. Você só diz, você está dispensado. Eu quero conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo convence para te dar paz. Olha a diferença. O Espírito Santo, o diabo acusa para roubar a paz. O Espírito Santo convence para te devolver a paz. O diabo acusa para te colocar longe da paz. O Espírito Santo convence para te trazer perto da paz. O diabo acusa para você se sentir doente e pecador. O Espírito Santo convence para perdoar e fazer de você um pecador curado. Quando entendemos isso, nós começamos a entender como o Espírito Santo quer nos curar. Por isso que eu digo que nós precisamos do amor de Deus. Deixa eu colocar algo psicológico aqui.
Onde está o problema? Segundo Freud, nossa mente possui 5% de consciência e 95% de inconsciência. Toda a nossa vida está registrada no inconsciente, segundo Freud. As coisas boas, as coisas ruins também. Aprendemos a reconhecer apenas os 5% da consciência. Precisamos aprender a acessar o inconsciente e curá-lo. Aí eu vou citar uma psicóloga famosa chamada Renata Josh Moraes, e eu queria, por causa daquele pensamento que ela colocou ali. Olha só, em síntese, todos os sofrimentos humanos se resumem no desamor. E todas as soluções se encontram no amor. Pensa nisso. Em síntese, todos os sofrimentos humanos se resumem no desamor. E todas as soluções se encontram no amor. Você imagina o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa psicóloga que faleceu recentemente, olha só o que ela escreveu. O ser humano tem conhecimento da sua realidade desde a concepção. No útero materno, a criança decide criar códigos das suas experiências. 80% dos registros negativos e condições do inconsciente da pessoa foram formulados no útero materno. O embrião reconhece a percepção de amor e desamor. A percepção predominante intrauterina é do amor, luz, a olhar para cima, e o amor e o desamor dos pais e do seu ambiente. Quando você lê isso, você diz assim, espera um pouco, Espírito Santo cura toda essa sensação de desamor dentro de mim e derrama pelo teu Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso, maravilhoso por você. E Deus diz assim, com amor eterno eu te amei. Espírito Santo, eu sou um vaso que precisa ser cheio do amor do Espírito Santo. Cheio do teu amor, Senhor. Libertando de todas as amarras, né? Uma outra posição psicológica que vem da análise transacional diz, a posição existencial da pessoa, em sua maior parte, é formada pelas percepções de amor e desamor do embrião, feto, e a criança já nasce com ela em grande potencial, que pode aumentar ou diminuir de acordo com o ambiente após o nascimento. Então, toda a nossa vida é isso. Então, qual é a minha visão aqui? Olha, o caráter teoterapêutico da roda do oleiro. Somente o Espírito Santo pode fazer a faxina necessária em nosso interior, trabalhando nossa mente de acordo com a mente de Cristo, reformatando nossas emoções de acordo com o fruto do Espírito, fortalecendo registros positivos e saudáveis e recodificando registros traumáticos negativos. Na roda do oleiro celestial, podemos nos render a esta mudança terapêutica com segurança e paz. Quem quer isto na sua vida? Por isso eu digo, eu vou convidar vocês agora para entrar na roda, no processo da cura. O processo teoterapêutico de Deus. Coloque a sua mente nas mãos do oleiro. Ele irá trabalhar a partir de um modelo, a mente de Cristo. Deus tem um modelo para você. Qual a modelo? A mente de Cristo. Interessante que você é um vaso, mas Deus tem um modelo do vaso, e o modelo é a mente de Cristo. Senhor, modele a minha mente com a mente de Cristo. Coloque suas emoções nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Ele irá trabalhar nos neurônios, no sistema nervoso central, a partir do modelo conhecido como fruto do Espírito. E terceiro, coloque sua vontade nas mãos do oleiro. Ele vai alinhar com o Pai e sua vontade, boa, agradável e perfeita. O alimento de Jesus, o alimento que Jesus dizia ter para comer, agora é hora de ação e eficácia. O oleiro espera por você. Quem está disposto a dizer, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas mãos do oleiro hoje, para o louvor da glória de Deus. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro.
e todos nós somos obra das tuas mãos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Precisa ser lido isso muitas vezes. Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro. E tu, nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Agora você pode ser específico. Senhor, tu és o meu Pai, eu sou o barro, Senhor. Tu és o oleiro, Senhor. Eu sou obra das tuas mãos, Senhor. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Minha mente, minha vontade e minhas emoções. Isaías 64, versículo 8. Feche os seus olhos, Pai, que o teu Espírito toque minha mente, minha vontade, minhas emoções hoje. E nesta manhã, quando terminamos o ano nas ministrações dessa academia bíblica de escola dominical, o Senhor termina com cada um de nós este ano na roda do oleiro, na casa do oleiro. Pai, muita coisa a ser mudada em nós e ser curada em nós e mudado em nós de uma forma plena, completa e total, Senhor. Coloca colírio em nossos olhos para vermos, trabalha o nosso espírito. Eu quero pedir que o Senhor coloque agora cada família em tuas mãos. E há aqui mães e pais que querem colocar seus filhos nas mãos do oleiro, colocar seu marido, esposa, colocar, Senhor, seus negócios, colocar a sua história de vida. Senhor, comece a trabalhar em nós com profundidade e nos libertar de tudo aquilo que impede ser quem temos que ser, pela identidade do teu Espírito que trabalha em nós. Senhor Jesus, toca-nos com o teu poder, toca-nos com a tua graça, toca-nos com a tua vitória, toca-nos com o teu modo e jeito de ser e fazer, Senhor. Para o louvor da tua glória oramos, pedindo a tua bênção, que a igreja seja também um vaso nas mãos do oleiro. E dizemos ao terminar este ano, abençoe esta cidade, abençoe este estado, abençoe este país, abençoe o mundo e abençoe a tua igreja e todos os irmãos em todo o planeta Terra hoje sejam abençoados na mão do oleiro. Para a glória de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê e recebe comigo diz amém. Deus vos abençoe plenamente em nome de Jesus.